Olá pessoal, esse é mais uma edição especial. É uma playlist onde eu trato de algumas edições de discos assim em vinil que eu considero diferenciadas e não só às vezes por ser diferenciadas, mas por ter o conteúdo também ser bacana. Meu nome é William. Se você está chegando nesse canal agora, ele também está no começo, apesar de ter sido feito há anos atrás, mas eu comecei a fazer realmente vídeos com mais frequência agora em 2022. Infelizmente um período triste, onde está tendo a guerra lá na Ucrânia. Nesse exato momento eu me encontro com 44 anos e desde os 11, ou seja, desde 1989, eu ando com um disquinho debaixo do braço. Então eu acho que eu tenho alguma coisa, algum conteúdo para poder compartilhar com vocês. Talvez eu possa dar algumas dicas legais, justamente por isso. Hoje em dia, você não precisa ser crítico, você não precisa ser especialista em nada. O conhecimento tá, o conteúdo está aí, basta você ter o conhecimento. Saber que existe aquela coisa, e talvez essa seja uma das funções dessa playlist. Saber que existe uma coisa legal que você pode acessar daqui a pouco. Porque antigamente estava na mão de poucos isso aí, né? E agora está democratizado o conteúdo. Você só precisa saber que existe, né? Então, essa é uma banda que chama Home. Eu resumiria assim, que falava-se muito de country rock nos Estados Unidos, final dos anos 60, Gram Parsons, a coisa de trazer o interior americano, os caminhoneiros, o som das estradas, aquela coisa do banjo, coisas interioranas para o rock, né? E o Gram Parsons foi um dos precursores desse movimento, né? O Flying Burrito Brothers, o Sweetheart of the Rodeo, que era o disco, né? A contribuição do Gram Parsons pro The Byrds, né? O finalzinho do The Byrds ali, aquele período transitório. Depois que o David Crosby foi embora formar o Crosby, Stills Nash Young, né? O Gram Parsons se tornou uma figura de destaque. E eu diria que lá do outro lado do Atlântico, na Inglaterra, enquanto tava eclodindo, tava implodindo o Flying Burrito Brothers, né? O Graham Parsons se tornou heroinômano, a carreira dele começou a ir a ladeira abaixo, digamos assim. Não sem antes ele ter deixado talvez uma das grandes contribuições da vida dele, que foi Wild Horses, né? Apesar de não ter sido creditado a ele. Mas enquanto os Stones estavam gravando Exile Main Street na França, ele estava lá, junto com Keith Richards, os dois eram muito parceiros. Acho que a música é praticamente 90%, ou se não a totalidade é dele. E eu acho que até hoje não foi acreditado. Mas enfim, eu tô dando essa meia volta aí para dizer para vocês o seguinte. Entre o final do Flying Burrito Brothers do Gram Parsons e todo o declínio dele, o surgimento dos Eagles não sei se é Costa Oeste ou Costa Leste, até hoje eu confundo isso, mas naquela área da Califórnia de Laurel Canyon, entre essa situação aí dos Eagles lançarem o primeiro disco e esse declínio do Gram Parsons, surgiu na Inglaterra, para mim, a banda definitiva de country rock. E ela é inglesa, olha pra você ver que ironia. Então eu diria para vocês que enquanto teríamos lá o Flying Burrito Brothers novamente, os Eagles ressaltando o deserto de Mojave, Joshua Tree, aquela coisa toda, o árido norte-americano, eu diria que surgiu uma banda da Inglaterra que trouxe um fog londrino, uma nébula londrina para o country rock. E talvez aliada a isso, essa, digamos assim, essa melancolia inglesa e com elementos progressivos fez o que eu acho que é o disco definitivo de country rock. Talvez nem os especialistas nem considerem isso, mas eu acho que está aqui. Esse é um dos grandes discos da minha vida e eu vou mostrar para vocês os 3 discos lançados pela banda. Ela se chama Home e são os 3 discos lançados pela banda oficialmente, são as edições originais inglesas. E existe um disco engavetado da banda, mas isso aí eu falo mais aqui pra frente, então eu vou mostrar pra vocês agora os discos, ok? Esse é o primeiro disco, é o Pause for a Horse, se eu não me engano, quer dizer, pausa para um cavalo rouco, em português aí ao pé da letra, né? Essa é a edição
inglesa, primeira prensagem. Ela é capa dupla. As edições originais inglesas, elas se diferenciam das americanas porque o papel é mais fininho. Mas está aqui. E então nós temos aqui um cara-chave para a banda, que é o Laurie Wisefield, que logo após a banda acabar, talvez até mesmo antes, ele foi pro Wishbone Ash. Ele é mais conhecido pelo Wishbone Ash. Mas eu acho que, apesar de ter grandes discos como Wishbone Ash, eu ressaltaria o primeiro dele, no Wishbone Ash, né? Que chama-se There's the Hub. Mas até a Front Page News são descassos, tá? Mas o Laurie, eu acho que o grande lance dele tá aqui. Tá? O grande trabalho dele foi feito aqui, nesse e no próximo disco. E esse disco aqui, ele foi gravado, acho que em 70, 71. E é o seguinte, se você gosta de Wishbone Ash, você vai gostar do Home, tá? A diferença talvez é que pra te falar a verdade, talvez nem tenha tanta diferença assim. Mas eu acho que o som do Home é mais melódico, muito mais melódico que o Wishbone Ash. Talvez mais trabalhado também. Aqui a gente tem a participação do Clive John, que era um tecladista do Man. E aí eu vou tirar para vocês aqui, para vocês verem o disco. Então é o seguinte, tá aqui, ó. É de 1971. É o CBS laranja. Aqui tá, por causa da luz, tá meio amarelado. Quase um marrom, sei lá. Então tá aqui Made in England. É um A1B1. É a primeira prensagem, ok? Esse disco, ele tem uma faixa que pra mim é a minha favorita. Tem vários, tá? Mas a minha favorita é Ed Lewis and the Headcaps. Ed e Lewis and the Headcaps. Tem um trabalho de guitarra magnífico do Laurie Wisefield. Ele tem um jeito de tocar guitarra muito sensual. Você vê que ele realmente é da escola do Clapton, assim, esse pessoal que não é muito de ruído, de cacofonia. Ele tem um estilo limpo de tocar e ao mesmo tempo você sente que ele entra dentro da nota. São guitarristas assim de segunda, terceira linhagem, mas não no sentido assim que o cara é inferior, mas no sentido assim de bandas de níveis de bandas de popularidade, né? E além dele, o Geoff Whitehorn também, que tocou no Crowley, tocou na fase mais recente do Procol Harum, também é um outro cara desconhecido assim que tem essa manha de entrar dentro da nota. O cara sente a música mesmo, né? Então eu recomendo para vocês. E tem uma curiosidade, se você também tem a minha faixa etária e tá na faixa dos 40 e poucos anos, uma faixa do Home também tocou muito nas Gerais. Se eu não me engano, eu acho que é Mother. Não, é Pause for a Horse mesmo. Tocou muito nas Gerais. Infelizmente, devido às restrições do YouTube, para evitar que o vídeo seja cancelado, dá um certo trabalho para fazer, para upar. Por mais que eu tenha prazer em compartilhar isso com vocês, mas eu até gostaria de tocar, mas infelizmente ele pode ser suspenso o vídeo, né? Então é isso. Esse é o primeiro. Eu vou ver se eu vou botar no link, tá? Um link para vocês ouvirem a música em outro vídeo, tá? De outra pessoa, mas que vocês vão conseguir acessar. De preferência, um vídeo oficial do Laurie Wisefield, se tiver, para ser mais justo com a obra, né? Com os criadores também. Vou mostrar para vocês a ficha técnica. Então tá lá. Mixtubs, Electric Guitar, Mick Cook, bateria, Laurie Wisefield, que é o gênio, guitarra elétrica, Cliff Williams, baixo, Clive John, que é o convidado aí pelo Man, tocando os teclados, John Willie Welder, veja só, esse cara é do Family, ele é
Aqui no caso ele está pelos violinos, né? Tocando os violinos. Fez parte, acho que, da primeira formação, da segunda do Family. Aqui está a parte de trás aqui, que mostra onde foi feito o prensado da embalagem, né? Melbester é a produção. Tá aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Melbester. Não conheço, nunca ouvi falar desse cara. Mas é uma puta gravação. Então tá aqui. Detalhe aí pra vocês é o seguinte. Existem 3 versões que eu conheço desse LP. A original, a prensagem original inglesa, que é essa aqui que estou mostrando para vocês. Ela é capa dupla, né? O LP sai assim lateralmente. Eu não sei se é Geminic Cover que se fala em inglês, esse termo, para esse tipo de capa. Existe também na mesma época uma edição promocional que vinha numa caixa, acho que vinha um pôster, vinha numa caixa. E o detalhe é o seguinte, ela, como era promocional, acho que para divulgação, é um item bem raro. Por volta da época que o dólar custava cerca de 1,68, o real custava 1,68 para o dólar, já naquela época, ou seja, por volta de 2010 por aí, alguma coisa assim, essa edição, se achasse para comprar, já era coisa de 3 mil reais naquela época. Eu nem imagino quanto que estaria agora, ela é bem rara. A outra versão que eu conheço para esse LP é a edição americana, mas eu não recomendo porque ela saiu capa simples. Então ela é assim e só. Tá? Ela não tem essa parte interna com os integrantes da banda. Essa foto grande, ok? Então eu não recomendo. Então talvez a mais acessível, entre aspas, para se indicar seria essa aqui, que é a edição inglesa, a primeira prensagem capa dupla, tá bom? Aí a gente vai para o segundo disco da banda, que é simplesmente auto-intitulado, né, Home. Também a edição original americana, mas que ela foi comprada nos Estados Unidos, que era a gravadora Jane importava e distribuía nos Estados Unidos. Mas, novamente, frisando, é a edição original inglesa. Então a gente tem aqui novamente Laurence Field. E uma coisa que eu esqueci de mencionar para vocês. Se eu não me engano, esse figura aqui, o Cliff Williams, ele depois ganhou notoriedade porque ele se tornou o baixista do AC/DC. Mais tarde mais pra frente eu conto o que aconteceu com a banda. Mas eu esqueci talvez o Home seja mais conhecido, até mesmo, mais até do que o Laurence Field, mas pelo Cliff Williams, que é... Quem gosta de AC/DC vai na árvore, a árvore genealógica aí do AC/DC, vai achar lá o Home, de onde veio o Cliff Williams. Então a gente tem aqui o segundo LP do Home, que também é muito bom, não perde em nada com relação ao primeiro. E aí é o seguinte, a mesma formação, Mick Cook, Cliff Williams, Laurence Field, Mick Stubbs. A produção do John Anthony. Se não me engano, esse cara, ele foi produtor do Humble Pie, os discos já mais americanizados assim do Humble Pie. David Henschel, esse cara, esse engenheiro, ele produziu, acho que foi engenheiro também do Genesis. Ele acho que assumiu as rédeas das produções assim após a saída do Peter Gabriel. Dos caras que eu conheço, somente esse. Foi gravado no Trident Studios. E esse é o disco de 72. Álbum simples. Essa foto bonita na contracapa, né? Não tem encarte, originalmente não tem encarte. E vem um inner sleeve aqui, umas notícias de gravadora da época, né? Tá. Novamente, Made in England. Temos aí... na verdade esse aqui não é das primeiras prensagens, mas não, A4.
A4B4. Mas é a edição original. Não é a primeira prensagem, a primeira fornada, mas é a primeira leva. Então tá aqui, selo CBS laranja. Curiosamente, no inner sleeve aqui, a gente tem uma divulgação do... Talvez por isso tem esse inner sleeve, né? Tá falando do terceiro disco do Home, que é o The Alchemist. Tá aqui. Nas notícias, né? A divulgação. Então, realmente aquilo ali já é uma segunda tiragem, né, da primeira prensagem, digamos assim. Já, na verdade, se é B4, até onde eu sei, foi a quarta tiragem da primeira prensagem. Olha pra você ver que coincidência, né? A gente tem aqui ao lado falando Al Stewart. Quando a banda Home acabou, ou se foi por isso que acabou, talvez tenha sido os dois motivos. O Laurence Field foi convidado para ir para o Wishbone Ash. E o que sobrou da banda, o Cliff Williams, eu acho que chegou aí para os Estados Unidos e gravar com uma banda chamada Bandit. E eu acho que esse Bandit também tinha o primeiro guitarrista do Colosseum, que eu esqueci o nome dele agora, James Litterland. E depois acho que ele foi convidado para AC/DC, eu não sei se ele foi para a Austrália depois. E o que sobrou do Home, né, foi tocar com Al Stewart, veja só. E ele tá aqui do lado, coincidência, né? E então esse é o terceiro disco do Home. Apesar dessa capa bacana, esse é um disco que parece meio conceitual, digamos assim. O que era comum se fazer na época. Novamente uma edição original, inglesa. Capa dupla. Tá? Mas é o seguinte, apesar de toda essa obra gráfica bacana, abrindo aqui para vocês, curiosamente tem um erro de prensagem. Ele está de cabeça para baixo. Mas eu não recomendo esse disco para vocês. Ele não é legal. Tá? Ele é de 1973, ou seja, temos 70, Pause for a Horse, Home auto-intitulado 71. Aliás, Pause for a Horse 71, Home self-titled 71, 72 e o 73, que é o The Alchemist. Então é o seguinte, eu não recomendo esse disco para vocês não. Ele não é legal, a banda se perdeu aqui. Tem uma vinheta que como eu disse para vocês, o som do Home tem uma certa influência, é um pouco Wishbone Ash, com algumas tendências progressivas e um country rock, uma certa dosagem de country rock americano. Eles fizeram a própria versão inglesa do country rock americano, né? Fizeram um country rock com jeito inglês, digamos assim. Mas eu acho que aqui a banda se perde porque eles tentam fazer um rock, fazer uma ópera rock, mas usando esses elementos que eu acho que não combinam com a questão progressiva, com uma obra conceitual. Tem uma vinheta que fica puxando, emendando uma música na outra, ela se repete, eu acho ela cansativa. Eu não vi muitos momentos de genialidade nesse disco não, então eu não recomendo, tá? Se vocês forem gastar dinheiro com esses discos, com a banda, compra os dois primeiros, tá certo? Vocês vão ouvir isso aí numa playlist aí de qualquer aplicativo, vocês vão ver que eu tô falando é verdade, tá? Aqui a gente tem a mesma formação, tem algumas participações aqui, ninguém que eu conheça. Continua a produção do John Anthony. Foi gravado no Rockfield. O primeiro engenheiro foi o Pat Moran. Esse cara trabalhou com o Vandergraaf Generator. Talvez por isso alguma ligação com o progressivo, né? David Henschel aqui também, que é o cara que eu disse trabalhou com Genesis, né? E aqui eu vou tirar o disco para vocês verem. Já é o outro selo CBS. Então tá aqui Made in England.
Ele é A1B1, é a primeira prensagem mesmo. E como eu disse para você, estava dizendo, né? A banda eclodiu, aliás, implodiu. O curioso é que tem. Eu gostaria muito de fazer um vídeo mais elaborado dessa banda, mas ela é tão obscura que quase não se acha nada a respeito. Talvez se alguém for procurar Home aqui em vinil, numa playlist de YouTube, não vai achar nada. Ou muito pouco. Talvez um review de um unbox, alguém mostrando o LP como eu tô fazendo. Mas da história mesmo da banda não tem nada. Quase nada, tá? É o que se sabe é que a banda começou, lançou os 3 discos, Lawrence Field foi pro Wishbone Ash, Cliff Williams foi pro Bandit, e junto com o James Litterland do Colosseum, formaram Bandit. Por algum motivo depois a banda também não deu certo, gravaram acho que um disco só, e depois ele foi pro AC/DC, onde acho que ele tá até hoje. Ok? É o que se sabe. O Lawrence Field, depois do Wishbone Ash, gravou com a Tina Turner. Tem uma banda cover que chama Snake Charm, que faz cover do White Snake, veja só, hoje em dia. E assim, é, recomendo, tá? Isso aqui é um dos discos da minha vida, que eu levaria para uma ilha deserta. A sonoridade dele é incrível, a melodia dos solos, os arranjos, tá? É, talvez o, é, talvez o grande disco de country rock, eu disse isso até numa entrevista um tempo atrás que eu fiz pro site Collectors Room, mostrando minha coleção na época. O Pause for a Horse Horse talvez seja o disco definitivo de country rock. Ele foi feito por uma banda inglesa. Veja só. Se você gostou dessa lorota minha toda, desse papo furado, mas a intenção é boa, é mostrar para vocês umas coisas legais, compartilhar, jamais sustentar. E se você gostou da edição especial, compartilha, curta. E é isso aí. A gente se vê mais tarde.